Bora. Deixa eu ver aqui um negócio. Então vamos lá, queridos amigos, gostaríamos de fazê-los bem-vindos a essa nossa aula do curso Jesus Cristo e o seu Evangelho Eterno, primeira aula do semestre. Nós vamos dar início a essa aula com um hino. O hino vai ser o Paz em Cristo. Logo após o hino, eu vou convidar a Marilyn, você poderia fazer a oração de abertura? Posso. Legal. E depois da oração da Marilyn, o Abraão vai deixar um pensamento das Escrituras conosco. Tá bom? Então, vamos aqui ao hino. Quando a tarde cai, não consigo ver. Quando tudo se desfaz, a quem recorrer em minha aflição, medo de errar, perto como um irmão, Cristo sempre está em seu amor. Vou confiar e toda dor vai aliviar na tempestade. Forte Ele me faz em plena escuridão. Nele encontro paz. Se eu me sentir só, se eu me perder, posso andar por onde andou, posso bem fazer. Vou me levantar e estender a mão. Quero ser como Ele é, mudar meu coração em seu amor. Vou confiar e toda dor vai aliviar na tempestade. Forte Ele me faz em meio à solidão. Nele encontro paz. Em seu amor vou confiar e toda dor vai aliviar na tempestade. Forte Ele me faz em plena escuridão. Nele encontro paz em plena escuridão. Nele encontro paz. Nele encontro paz. Licença. Nosso amoroso Pai Celestial, nós te agradecemos. Abraão.
O pensamento está em Mateus 27, que fala no versículo 29 até o 38, e aí tem 30, 51 ao 53. Eu não vou ler, mas eu vou dar um pequeno resumo sobre o que está acontecendo aqui. E com algumas partes. Fala, e cuspiram nele e tomaram um pedaço de cana e golpearam a cabeça. E depois que houveram escarnecido e tirado o manto e colocaram suas roupas e levaram para crucificá-lo. E ele e este foi obrigado a levar sua cruz. E deram vinagre para que ele bebesse, mas ele não quis. Aí no 51 fala, e eis que ah, uma grande voz, depois de ter clamado em uma grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, e depois foi para baixo. Então aqui está falando sobre quando Jesus Cristo ele morreu. E ele passou por todo esse tipo de escarnecimento de pessoas que eram pecadoras, pessoas que ele permitiu fazer tudo o que fizeram, até a sua crucificação. E pensando nisso, podemos pensar, será que o nosso pecado, será que nós estamos fazendo é realmente digno de perdão? Eu acredito que ele não teria feito o que ele fez se não tivesse uma saída para algo que a gente tenha feito ou atitudes tenhamos ou estejamos fazendo. Isso é o grande processo do arrependimento, quando nós queremos nos redimir, queremos colocar em prática a remissão. E realmente tudo indica que ele fez é verdadeiro, então há uma saída. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, meu amigo Abraão, pelo pensamento, né? O presidente Nelson falou na última conferência que Jesus Cristo é o caminho, né? Ele é a saída para nós, né? Ele é o meio da gente vencer os nossos desafios. E que bênção a gente poder aprender juntos nesse curso desse semestre, né? Jesus Cristo e seu Evangelho Eterno. E a minha oração é a mesma da Merly, né? Que o Espírito possa nos ensinar hoje aquilo que a gente precisa aprender na nossa vida e principalmente nos ajudar a conhecer mais o Salvador Jesus Cristo. Então, eu ia pedir para vocês ficarem muito à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos ao longo da aula. Quem puder ligar suas câmeras, seria muito bom ver vocês, mas quem não puder, tudo bem também. Você está aqui é muito importante. Bem, para a gente começar aqui, eu queria relembrar alguns pontos importantes nesse início de semestre. A gente vai falar da lição 1 hoje, aceitar o convite do Salvador para aprender com ele. E lembrando que esse é um curso fundamental, ele é requerido para aqueles que desejam se formar no Instituto, mas para que você possa concluir esse curso no final do semestre com crédito, você precisa ter pelo menos 75% de frequência, que são pelo menos 12 presenças. Ler as designações da semana de leitura, que eu vou mostrar para vocês, pelo menos 75% dessas designações. E ao final do semestre, você pode fazer um diário de estudo, me apresentar, ou um projeto sobre o estudo que vocês fizerem também, da parte do aluno,
ou realizar uma avaliação de aprendizado no final do semestre, para que assim você possa alcançar esses 3 requisitos e concluir com crédito, tá bom? Para a gente ter uma introdução sobre esse curso, vamos ler essa declaração aqui. Emily, poderia ler para nós, por favor? Posso ler. Seja bem-vindo ao curso de Jesus Cristo e seu Evangelho Eterno. O presidente Russell M. Nelson declarou: Nunca houve uma época na história do mundo em que o conhecimento de nosso Salvador fosse tão essencial e relevante para cada alma humana individualmente. Este curso dará a você a oportunidade extraordinária de aumentar a fé em Jesus Cristo, aprofundar o entendimento de seu Evangelho Eterno e aumentar a confiança para acessar seu poder e sua expiação na vida deles. Legal, obrigado, Emily. Já queria fazer uma pergunta. Por que vocês acham que o presidente Nelson falou aqui que é tão essencial e relevante nós aprendermos sobre o nosso Salvador Jesus Cristo nos dias que a gente está vivendo hoje? Na tua opinião, por que que isso é essencial e relevante? Começa você, Emily. Você leu? Porque é essencial e relevante aprendermos sobre Jesus Cristo nos dias que nós estamos vivendo. Eu acho que por causa de muitas atribulações que mexem com a nossa fé, né? E a gente saber mais e se aprofundar mais em Jesus Cristo e no Evangelho faz com que a nossa base, com que o nosso alicerce seja maior, que aí vai impedir da gente cair tão fácil. Gostei muito, Emily. Hoje em dia a gente está cercado de situações e circunstâncias que facilmente podem abalar nossa fé em Jesus Cristo, nossa confiança nele. Então, fortalecer nosso conhecimento é essencial, é relevante. Nós não vamos sobreviver muito tempo se não aprendemos a conhecer melhor o Salvador Jesus Cristo. E isso tem que ser algo individual, é um esforço individual. Então, a ideia desse curso aqui, um dos propósitos dele, é ajudar a aprofundar nosso entendimento sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre a missão dele e o que ele pode fazer por nós em nossa vida, tá bom? Agora, quem poderia me lembrar aqui, uma coisa que a gente sempre lembra no início do semestre, qual é o propósito dos seminários dos institutos, ou por que que você está numa aula do instituto aqui hoje? Qual o propósito de você estar aqui? O que que o programa, esse curso tem te oferecer? O que que vocês acham? Quem lembra aí que pode compartilhar? Pode usar o chat se quiser. O que você acha, Monique? Qual é o propósito do Olha, Seminário Instituto? eu não lembro muito bem, mas o que eu lembro tinha a ver com nos ajudar a fazer os convênios no templo, certo? Isso também envolve isso, Monique, desculpa. É isso, isso é um dos pontos. É importante a gente relembrar por que que a gente está aqui, por que que a gente está fazendo esse curso, a gente faz esse esforço para reservar esse tempo. Importante a gente lembrar, vamos relembrar juntos aqui. Tu pode ler para a gente, Monique? Posso sim. Quais são os objetivos deste curso? O objetivo dos seminários e institutos de religião é ajudar os jovens e os jovens adultos a aprofundar a conversão deles a Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado, a se qualificar para as bênçãos do templo e a preparar a si mesmos, sua família e outras pessoas para a vida eterna com o Pai Celestial. Obrigado, Monique. Olha só, é o que você disse, né? A ideia aqui das aulas é ajudar você, todos nós, a aprofundar nossa conversão a Cristo e no Evangelho restaurado. Então, eu sei que a gente tem uma compreensão sobre isso, mas a ideia aqui é aprofundar nosso conhecimento e principalmente nossa conversão.
Então, a ideia é que ao final do curso, a gente saia um pouco melhor do que a gente está começando. A gente, lá em dezembro, quando acabar as aulas, em novembro, final de novembro ali, a gente possa olhar para trás e ver como esse curso nos ajudou a ser melhor, mais convertido, mais fiel ao Evangelho de Jesus Cristo e a desfrutar das bênçãos do tempo e da vida eterna, nós e nossa família, tá bom? Então é importante sempre lembrar disso. Esse curso foi elaborado para ajudar você a cumprir esse objetivo ao... Juliane, poderia continuar para nós? Juliane Azevedo? Juliane, na escuta, câmbio. Tô ouvindo, Agora? tô ouvindo. Pode começar para a gente? Mas, ao se envolver em experiências de aprendizado que aumentem a fé de Jesus Cristo e o seu poder de fortalecer, purificar e aperfeiçoá-lo por meio de sua expiação. Tá certo? Pode continuar. Aumentar sua capacidade de receber revelação, identificar, explicar e testificar dos papéis divinos de Jesus Cristo. Olha, tem uma testemunha junto contigo aí, um bebezinho. Filho de Jesus Cristo que cumpre no plano de redenção do Pai Celestial. Fortalecer o compromisso de seu discípulo fiel de Jesus Cristo, guardando seus mandamentos e honrando seu relacionamento no convênio com ele. Aumentar seu amor pelo Salvador e procurar maneiras de demonstrar gratidão por ele e por seu Pai Celestial. Legal, obrigado, viu, Juliane? Então, esses aqui são algumas maneiras pelas quais o curso pode te ajudar. Ter experiências que vão aumentar sua fé em Jesus Cristo, aumentar sua capacidade de receber revelação, identificar os papéis divinos do Salvador, os papéis, os títulos dele, fortalecer nosso compromisso de ser um discípulo fiel e aumentar nosso amor pelo Salvador. Agora, para que isso aconteça, o que vocês acham que precisamos fazer para que isso aconteça, para que a gente possa alcançar esses objetivos aí, na opinião de vocês? Fábio, gostaria Oi. de complementar. Aham. Sim, para aumentar nossa fé e estar mais próximo do Salvador, creio que o estudo diário das Escrituras, tanto pessoal como familiar, ele ajuda muito. A ida ao templo, ele nos fortalece e tomar o sacramento. Opa. Muito bom, Juliana. O estudo pessoal, tomar o sacramento, nossa ida ao templo, são coisas que vão nos ajudar a alcançar todos esses objetivos. E eu queria focar principalmente em algo que a Juliane falou, porque uma parte importante da sua experiência como aluno é a oportunidade que você tem de estudar as aulas desse curso e se preparar antes da aula para que você possa vir e ter essas experiências durante a aula. E o Ian colocou aqui no chat, vocês podem usar o chat, fiquem à vontade. O estudo das designações e compromissos do curso, é isso aí. Eu vou até mostrar para vocês aqui agora onde é que vocês encontram as designações de leitura desse curso, tá? Essa aqui, acho que vocês estão vendo aí já, é a Biblioteca do Evangelho, tá bom? Que tem aí no seu celular, no seu tablet, ou seja lá o que for que você usar. Você vai vir aqui em Livros e Lições, Instituto, e você vai ver aqui que tem 4 materiais sobre esse curso, tá? Não sei se alguns de vocês já fizeram esse curso antes, mas ele sofreu uma atualização. Então, o material atual é esse com azul claro, tá? E bem aqui, ó, um azul mais fraquinho, tá aqui, ó, Jesus Cristo, Evangelho Eterno, material de preparação para a aula. Então, esse aqui é o manual que você tem que estudar antes das aulas.
Então, quando você clicar aqui, por exemplo, na lição que nós vamos ver hoje, esse aqui é o material que você tem que estudar antes da aula. Normalmente, esse material, ele é dividido em sessões, onde tem algumas perguntas, tem aqui atividades que você pode fazer, tem citações dos profetas, tem a oportunidade de você anotar suas impressões, criar uma nota aí no seu bloco de notas, tem vídeos, hoje a gente viu esse vídeo aqui, ó, quando começamos a aula. Então, para que você tenha uma experiência ainda mais edificante, né, e ajude no seu processo de aprendizado espiritual, é importante você estudar esse material antes das aulas. Então, esse é o meu primeiro convite aí. Passou uma meta de sempre antes das aulas estudar o material da designação, tá bom? Inclusive, eu queria até compartilhar uma citação que o Elder Bednar fala um pouquinho sobre a importância dessa preparação, tá? Deixa eu ver aqui. Lívia, poderia ler para nós? Lívia Lopes, essa citação do Elder Bednar? Não estamos te ouvindo ainda, Lívia. Você já está falando? Não sei se a Lívia está com problema no áudio. Já? Consegue, Lívia? Ela está vendo o Ian? Você poderia ler para nós? Ian, na escuta Consigo também. sim. Opa. Vamos lá. Tô aqui, tá me ouvindo? Aham. Beleza. O Elder David Abed, né, do Coro dos Apóstolos, ensinou: o aprendizado pela fé exige um esforço físico, mental e espiritual, e não apenas essa atividade passiva. O aluno precisa exercer fé e agir para obter tal conhecimento para si mesmo. O que te chamou a atenção aí, Ian? Sobre como a gente recebe, né, o conhecimento, o aprendizado espiritual. Eu gostei que precisa de um esforço muito constante, né? No curso do semestre passado, eu percebi isso enquanto eu estudava as designações do curso, tinha alguns compromissos lá, por exemplo, eu lembro do capítulo 10, eu fiz bastante, que era para a gente Aham. pegar alguns casais, depois ir atrás dos casais, fazer algumas perguntas para eles sobre o casamento, o salvamento. Isso. E eu lembro que eu me esforcei para encontrar, para ponderar sobre tudo aquilo que eles falaram, para anotar e para pensar como eu poderia usar aquilo, pedi para minha namorada fazer o mesmo também. E aquilo me fez ter na mente, tirou muitos medos que eu tinha e muitas preocupações, me fez entender mais sobre o casamento, que no caso era o tema, né? Eu acho Isso. que sempre que a gente tem esse tipo de esforço para estudar algo, para pensar, ponderar e sentir o espírito e buscar a revelação, a gente sempre consegue, né? Mas, obviamente, existe um esforço muito grande para isso. A gente tem que ter fé para ir buscar e que a gente vai receber essa resposta, né? Beleza, meu amigo. Obrigado. Obrigado pelo seu testemunho. Então, olha só. Para aprender o evangelho, a gente precisa ter um esforço físico, mental e espiritual, viu? Precisa de esforço, e o Senhor ama o esforço. Então, se a gente tiver uma atitude passiva, né, em qualquer aspecto, não só numa aula, mas em qualquer área dentro da igreja, na nossa vida, a nossa experiência não vai ser a mesma. Então, é importante a gente ter essa preparação e esse esforço, tá? Então, já queria deixar esse convite aqui em relação ao estudo das designações. Beleza, agora que a gente fez essa introdução, alguma pergunta ou dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Então, vamos entrar no nosso assunto de hoje. Eu queria já propor uma atividade para nós aqui. O nome do curso aí é Jesus Cristo, o Evangelho Eterno e seu Evangelho Eterno. E eu queria que vocês olhassem essa imagem do Salvador Jesus Cristo e ponderassem nessas perguntas, tá bom? As perguntas são as seguintes. Ao ponderar sobre o Salvador Jesus Cristo,
e tudo que ele já fez ou tem feito por você, quais os sentimentos que você tem a respeito dele? E depois, qual convite que ele fez a você, por meio das escrituras ou de revelação pessoal, que foi mais tocante e significativo em sua vida? Então, eu vou dar um tempinho para vocês olharem para essa imagem, ponderarem nessas perguntas. Quem quiser compartilhar sua resposta, pode ligar o microfone e falar, ou pode usar o chat. Posso compartilhar? Pode. Então, tá. Interessante que eu gosto, né, a respeito, achei muito interessante as duas perguntas. E no meu caso, né, eu gosto muito de lembrar e ter o sentimento de gratidão ao Salvador, né? Acho que independente do que somos imperfeitos, independente do que a gente tem melhorado para fazer, ele sempre vai estar ali disposto a, né, a nos ouvir, a nos acalentar, nos acalmar e nos mostrar que sempre tem, né, uma chance, sempre vai haver essa chance para nós sermos melhores. Então, Oi, eu ficou vou... mudo, Cris. Agora voltou. Tá. Então, eu sinto que eu vou sempre estar em débito com Ele e com o Pai Celestial em relação a muitas coisas, né? Então, mas especialmente, né, eu digo a expiação, né? A gente sempre ouve, desde que eu entrei como membro na igreja, né? Eu entrei e eu tenho aprendido que precisamos passar pela nossa expiação individual, né? O Salvador, ele fez a expiação e o que me marca nas escrituras a respeito é que ele tomou sobre si todas as dores, né? Ele suou pelo, né, por cada poro, ele sangrou. Então, o que me faz refletir, né, e me lembrar por meio das escrituras é a expiação, que nós precisamos também passar para a nossa expiação, dar valor ao que ele fez por nós, né? E a gente só vai entender o processo da expiação do Salvador assim quando a gente realmente amar ele e sentir a nossa própria expiação, sabe? Eu digo isso por experiência, especialmente quando eu fui à missão, eu tive uma experiência assim no CTM que me fez, foi nesse exato momento que me fez a ter a minha própria expiação, né? Então eu digo a descer abaixo de todas as coisas, a reconhecer que eu preciso dele, preciso do Pai Celestial e que independente de qualquer coisa, né, eles vão estar ali para nos socorrer. Então eu sou muito grata por isso, sou grata pelo Evangelho e todas as experiências que eu tenho vivido e já vivi, né, tanto na missão quanto agora, e eu sei que todas elas servirão para o nosso aprendizado, né, para o nosso crescimento. E uma das coisas que eu amo demais é o Instituto, né, então eu sou muito grata por isso também. Então, seria isso. Nossa, vai levar até um coração. Gostei aí da parte do Instituto também. Obrigado, Cris. Nossa, que coisa boa, né?
Você falou, e é interessante como as experiências que a gente tem com o Salvador, elas nos motivam a segui-lo, né? A fazer a vontade dele. Se a gente não tem experiências com Cristo, nossa vida é vazia como discípulos dele. Você falou da experiência que você teve na missão, né, e outras, e ter o sentimento de gratidão, né, que a gente tem uma dívida com ele, né? É importante a gente lembrar disso, né? Lembrar da expiação do que ele fez por nós, né? E ter isso sempre na mente e no coração, nunca esquecer disso, né? Obrigado, Cris. Muito bom. Alguém mais gostaria de compartilhar algo que pensou sobre essas perguntas? Ok. Vamos ver aqui. Tem alguns convites que o senhor faz para nós. Tem até a pergunta que falou isso, né? Alguns convites são por meio das escrituras e outros de revelação pessoal, né? Personalizados. E às vezes esses convites mudam a nossa vida. Eu queria rever com vocês aqui dois convites, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles agora, que o Salvador fez e que tem mudado a vida de milhões de pessoas desde então. Um desses convites está em Mateus 11, 28 a 30, e o outro está em Doutrina e Convênios 19, 23. Deixa eu ver aqui. Emily, poderia ler para nós o versículo de Mateus e o Abraão de Doutrina e Convênios, por favor. Mateus e Abraão. Não, Tá. tu leu de Mateus e o Abraão lê de Doutrina e Convênios. A exclui de Doutrina e Convênios. Ah, tá. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Abraão, Doutrina e Convênios. Aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Beleza, obrigado. Quais são alguns convites que o senhor faz aí, nessas duas escrituras? Vocês conseguem identificar? Quais são os convites? Quais são os convites? Vinde a mim, né? E Ok. aprendei de mim. Vinde a mim e aprendei de mim. O que significa para você, o que significa esses convites para vocês? Especialmente o aprender de mim. O Ian botou aqui no chat também, aprender de mim. O que significa esse convite, na opinião de vocês? O aprender de mim. Posso dar uma opinião? Pode, com certeza. Se a gente for olhar por uma perspectiva de não religiosidade e não espiritual, não olhando por essa perspectiva, vivendo uma vida normal, existe o certo e existe o errado. Uhum. Deus, ele é certo. Jesus é certo. Na nossa vida, a gente tem escolha de fazer o certo e o errado. Muitas vezes, o que é certo para nós, o que é certo para o próximo, para nossa família, para amigos ou para os nossos negócios, para a sociedade, para muitas coisas. E eu acredito, estava pensando isso um tempo atrás, que nas escrituras, na Bíblia, nessas palavras, né, tem muitas, se você for olhar com um olhar bem lógico mesmo, tá tudo o que uma pessoa normal poderia e deveria fazer para
para agir, para viver de maneira certa, viver de maneira correta. E eu acredito que ele quer, né, que a gente possa. Isso é viver de uma maneira mansa, tranquila e ter paz, porque a gente vai viver de maneira boa. Não é nem é questão de religião, de espiritual, mas também é uma questão de é o melhor para a gente. Ele quer o melhor para a gente. É lógico isso, olhando por essa perspectiva. Ele quer o melhor para a gente. Tem as escrituras, né, Abraão? Que ele nos ensina e ele deu vários exemplos que podemos aprender com ele e a gente tem que tomar uma decisão no final, né? Se a gente vai seguir ou não, ok? Alguém tem algum pensamento a mais? Obrigado, Abraão. O que significa aprender de mim? O que Cristo queria dizer quando falou isso, quando fez esse convite? Acredito que Cristo ele tem todas as faces e todas as virtudes e atributos que a gente precisa para se desenvolver bem socialmente, acho que no nosso trabalho, nossa vida familiar e nossa vida pessoal. Recentemente a gente tem que lidar com os problemas da vida, com as injustiças, com a nossa, talvez, nossa própria incapacidade ou talvez a falta de reconhecimento das outras pessoas. Os ensinamentos de Cristo, o caráter de Cristo, ele molda nossa vida de maneira com que a gente possa saber lidar com tudo isso, né? Ultimamente eu tenho aprendido muito sobre mansidão e falar mais de maneira mais mansa, né? No meu trabalho mesmo, tenho me esforçado para fazer isso mais aqui e percebo que muita coisa tem mudado e, na verdade, o jeito com que as pessoas recebem as minhas palavras tem mudado muito por eu falar com mais mansidão. Não falava de maneira áspera antes, mas por me esforçar por ser mais manso, porque eu aprendi com Cristo e aprendi que ele era manso quando ele falava, tenho percebido que meu desempenho, meu trabalho com as pessoas tem melhorado muito. Isso só é uma das coisas, né? Mas Cristo, ele tem soluções para todos os problemas da nossa vida. A gente tem paz, porque a gente aprende com Cristo, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a amar, a gente aprende a entender e ter empatia pelas outras pessoas, que facilita muito a nossa vida aqui na Terra, que aumenta muito mais a nossa probabilidade de ter paz, mesmo numa situação, um momento difícil, né? É o que eu sinto muitas vezes, é o que eu sinto quando eu estudo as escrituras todos os dias, eu tento aplicar, o pouco que eu aprendo no meu dia a dia, né, com as palavras de Cristo. E você falou uma coisa muito importante, sabe, Ian? Aprender de Cristo, como vou pegar o seu exemplo, né? Quando ele fala aprender de mim, ele não quer que a gente apenas leia nas escrituras que ele foi manso e que a gente saiba disso aqui, ó. Ah, não, Cristo foi uma pessoa mansa. Aprender de Cristo significa que nós não apenas sabemos que ele foi manso, mas que nós desejamos imitá-lo, que nós desejamos colocar esse atributo, essa característica em nossa vida, na maneira como vivemos. Então, isso significa aprender de mim. É incorporar os ensinamentos de Cristo em nossa vida. Tem uma citação que fala um pouquinho mais sobre isso, eu vou pedir para a Marilyn ler para nós. Deixa eu abrir aqui, Marilyn. Pode ler? Kimberly Clark. Referindo-se a esse convite, o elder Kim B. Clark, dos 70, ensinou: o convite do Salvador, aprende de mim, tem dois significados relacionados que estão brilhantemente ligados à maneira do Senhor de se aprender profundamente. O primeiro significado de aprende de mim é aprende a me conhecer. Conhecê-lo é nascer espiritualmente dele, vivenciando uma vigorosa mudança de coração, tornando-se seus filhos e suas filhas. O segundo significa de aprende de mim. O segundo significado de aprende de mim é aprende comigo. Ao imergirmos nas escrituras, aprendemos com seu exemplo perfeito. Precisamos agir com fé em Jesus Cristo para fazer nossa parte. Mas ao fazermos isso, ele promete magnificar nossa capacidade de agir em retidão e nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a ele. Legal. O que chamou tua atenção aí, Mary, nesses dois significados?
Eita, caiu um negócio aqui, tio. Então, a última parte que ele fala que precisamos, na verdade, ele fala que ao emergirmos nas Escrituras, aprendemos com seu exemplo perfeito. E precisamos agir com fé em Jesus Cristo para fazer nossa parte, mas ao fazer isso, ele promete magnificar nossa capacidade de agir em retidão. Isso me lembra, semana passada eu estava ajudando o Gleidson, né, com um discurso que ele ia discursar domingo. E aí a gente estava aprendendo sobre caridade. Foi muito interessante porque uma das promessas que é feita, né, no Pregar o Evangelho é que quando a gente busca a gente ora ao Senhor para ser caridoso, né, e busca se esforçar para ser uma pessoa assim, nós podemos ter a capacidade, nós recebemos a capacidade de amar todas as pessoas, principalmente aquelas a quem nós estamos servindo. E isso chamou muito a minha atenção. Foi muito, não sei, foi muito interessante. De alguma maneira aquilo me tocou muito, porque é uma promessa tão clara, né, de algo que é tão difícil. Amar todas as pessoas não é algo fácil, né? E isso, acho que amar o que as pessoas a quem nós estamos servindo talvez seja um pouco mais possível do que amar a todas as pessoas, assim, de maneira geral. Mas aquela promessa, ela tocou muito no meu coração, né? Eu pude receber uma resposta de que aquilo realmente é verdade. Então, realmente, quando nós nos aprofundamos no conhecimento do Salvador, nós buscamos fazer as coisas que ele nos ensina, né? Aquilo, sei lá, a gente recebe a capacidade de ser aquilo. É como você falou, né? Não basta estudar sobre o Salvador Jesus Cristo e aprender sobre aquilo, mas é incorporar o que ele realmente está nos ensinando por meio do seu exemplo. Então, essas promessas, elas, para mim, elas se tornaram muito mais reais, eu diria. Né? Não só coisas que eu li, mas coisas que eu sei que se eu fizer, elas realmente vão ser cumpridas. Ótimo, obrigado, Melly. Bem, então, eu queria fazer um... Opa, desculpa, antes de eu falar, Lívia, por favor, ajuda a gente. É, eu estava estudando esses tempos agora e tem um exemplo muito bom, tipo, dentro da minha casa mesmo. Ai, só me ajeitar. Tá Dentro bom. da minha casa mesmo, porque eu consegui perceber o quanto que a minha família mudou de estar frequentando a igreja de novo agora, entendeu? A gente tem um. Eu percebi, tipo, o quanto que a união entre minha família se fortaleceu, com todos nós frequentando, indo ao templo, buscando fazer as coisas certas. É um sentimento dentro de casa totalmente diferente, que antes sentia raiva, ódio, brigava com os outros, e agora todo mundo se ajudando, fazendo um pouquinho, pouquinho, todo mundo consegue ter uma união boa. Porque quando a gente estuda, né, frequenta e entende que somos filhos de Deus, a gente consegue entender nosso potencial divino, se sente pleno e satisfeito. Claro, né, que ainda temos muitas ambições de querer melhorar, que ainda temos muito chão para nos tornarmos que nem o Pai Celestial, mas tem que ser ambições boas e de qualidade, não aquelas de luxúria, de popularidade, enfim. E eu estou muito feliz, tipo assim, de conseguir sentir isso dentro de casa. Toda vez que eu vou à casa da minha mãe, que eu não moro com ela, mas eu vou, e aí a gente tem toda uma programação de se arrumar juntos para ir para o domingo na igreja, a minha irmã mais nova, meu irmão. Então tá sendo uma coisa muito legal pra gente, sabe? Porque não tá indo só uma pessoa e só outra, tá todo mundo junto, com a mesma força, com a mesma vontade. E eu tô muito feliz por isso. É uma coisa realmente verdade que eu sinto. E eu sou muito grata ao Pai Celestial por me dar essa oportunidade de sentir isso e saber que tudo é verdade. E eu sou grato por você compartilhar conosco, Emily. Senti tão bem ouvindo você, ouvindo Marilyn, e como isso funciona, né, Lívia, quando a gente vive o Evangelho, nos esforçamos para incorporar os ensinamentos de Cristo em nossa vida é mais feliz. É claro que a gente não vai ficar isento de passar por provações, dificuldades, mas as promessas de Deus se cumprem em nossa vida. A gente vai falar daqui a pouco sobre as promessas,
Mas que bom, a nossa vida é transformada por meio do Salvador Jesus Cristo. E a ideia é essa, né? A gente permitir que ele mude nossa vida. Ao longo desse curso, que a gente, e nas oportunidades que a gente tiver de estudar, que a gente possa pensar sobre isso, nossa, como eu posso aprender a conhecer melhor o Salvador Jesus Cristo? Conhecer melhor no sentido de procurar não só saber o que ele fez, mas viver o que ele falou para viver. Ser aquilo que ele espera que nós sejamos, né? E aprender com ele, com o exemplo dele, com a vida dele, com os ensinamentos dele, com aquilo que ele não só falou, mas fez. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras de maneiras de podermos aprender direto com Cristo. E isso tem um grande poder. Então, um dos convites que eu queria fazer para todos nós, ao longo desse curso e ao longo da vida, que a gente possa ponderar. Será que eu estou seguindo esse convite do Salvador? Que ele falou, aprende de mim. Será que eu estou aprendendo com ele? Como é que está sendo a qualidade desse meu aprendizado com Cristo? Será que eu sinto ele me ensinando? Sinto as inspirações dele em minha vida? Que a gente possa pensar sobre isso, tá bom? Obrigado pelos comentários. Vamos voltar lá na escritura que nós lemos, aquelas duas escrituras. Eu queria que a gente pudesse relembrar aqui, vimos os convites. O que o Senhor promete para nós ao seguirmos esses convites dele? Quais são as promessas? De cada vez, para não Paz, ter briga. descanso, Paz, descanso, alívio. mas alívio, descanso, mas é paz nele, né, Ian? Porque a Monique Sim, botou aqui, alívio, descanso e paz. Tem uma diferença de ter a paz que o mundo dá e a paz em mim, que ele falou. Né? Tem uma grande diferença nisso, né? Agora, por que vocês acham, na opinião de vocês, que essas promessas de paz, descanso, de alívio, estão ligadas a aprender com ele? O que vocês acham, na opinião de vocês? Por que essas promessas que ele fez estão intimamente ligadas à condição de aprendermos com ele? Presente. Essa Oi? semana, acho que foi semana passada, estava conversando com o Gleidson a respeito de quando o Salvador Jesus Cristo estava no barco, né, com os seus discípulos, e eles ficaram desesperados por causa do mar e tudo mais. E aí entra um pouco na questão do aprende de mim. Por quê? Porque quando a gente aprende sobre o Salvador, a gente também aprende que ele tem poder sobre todas as coisas. Né? Ele tem poder sobre a natureza, sobre os fenômenos, e se ele se acalmar, se acalma, ele vai se acalmar, porque a natureza, ela cumpre o seu objetivo perfeitamente, né? A gente que é o rebelde da história. Mas eu estava conversando com ele, né, que eu entendo completamente o sentimento de cada um deles, porque eu não sei nadar e eu estaria desesperada. Mas se eles soubessem um pouquinho mais sobre o Salvador que estava com eles no barco, sobre o Salvador Jesus Cristo, eles saberiam que eles de fato não tinham motivos para se desesperar, que o mar não iria virar o barco, que o mar não iria tragar eles e levar para o fundo, porque quem manda no mar estava dentro do barco, né? Por isso o Salvador Jesus Cristo estava tão tranquilamente dormindo, uma boa. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vida, né? Quando a gente aprende sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre sua natureza divina, seus poderes, nós temos a plena confiança nele, né? E por mais que a gente passe ao longo da vida por vários desafios, conhecer ele nos traz essa paz de saber que fazer a nossa parte, colocar a parte dele na mão dele, não tem como dar errado, né? No final tudo vai dar certo, o Senhor vai nos ajudar. Então, de fato, conhecer o Salvador Jesus Cristo nos traz muita paz, porque ele é muito mais do que a gente imagina. Excelente, Mary. Muito bom exemplo. Gostei muito, né, de você pegar essa experiência de Cristo, né? E talvez os apóstolos não sabiam
disso, né, que você falou de que ele controlava os elementos, e devido àquela circunstância deles, eu penso tinha uma tempestade lá fora, no mar, e dentro deles tinha uma tempestade também, dentro deles. Talvez eles estavam com medo, desespero, medo de morrer, e o Salvador acalmou tanto a tempestade quanto o coração deles. Então, isso está relacionado, essa promessa, justamente por causa disso, Marilyn, que você falou. E eu testifico, nós temos um grande poder quando a gente sabe o que Cristo pode fazer por nós. Quando a gente começa a entender o que Cristo pode fazer por nós, por nossa vida, por nossas tempestades, quando a gente começa a entender que Ele está no barco conosco, e se nós estivermos no barco com Ele, nós não vamos afundar, não vamos morrer. Isso nos traz paz, isso nos traz alívio, torna o nosso fardo leve. Obrigado, Marilyn, muito bom. Juliane, desculpa. Oi, dá pra me ouvir? Sim, O posicionamento da Marilyn, ele é muito voltado para nossos dias atuais. Por exemplo, estar firme no barco e fé, hoje em dia, exige muito de nós, né? Porque, assim, passamos por muitas dificuldades, temos muitas provações, mas lembrando que elas são para o nosso fortalecimento, sabe? Porque, assim, o Senhor, ele nos dá dificuldade, nos dá fraquezas para que possamos ser pessoas mais humildes. Nós não somos salvos em ignorância, estando irado ou aflito com alguma coisa, né? Então, o Senhor, ele quer que nós possamos nos chegar mais a Ele. Então, quando Ele fala, aprende de mim e ouve minhas palavras, anda na mansidão de meu espírito, significa isso, né? Nós não vamos estar com a companhia dele, estando aflito, estando irado com alguma coisa. Né? Então, quando eu coloco muitos na minha vida, né? Porque às vezes o estresse do dia a dia acaba acumulando, acumulando e a gente acaba querendo descontar em alguém, sabe? Então, e um desses aprendizados para mim é essa escritura, eu gosto muito. Para mim, eu sempre lembro dela, que quando eu tô irada com alguma dificuldade, eu lembro que eu tenho que ter paciência, focar no Senhor e nas coisas dele, porque eu não posso ser salva em ignorância, sabe? Então, eu sempre penso nisso, de que o Espírito do Senhor, ele não vai estar do meu lado, se eu estiver estressada com alguma coisa, entende? Então, é sempre bom a gente relaxar, refletir e pensar um pouco mais, né? Se a gente quer o Senhor do nosso lado, para poder nos ajudar a tentar firme as provas. andar na mansidão, né, Juliane? Andar na mansidão do Espírito, né? É ter o Senhor do nosso lado. E quando a gente está com essa mansidão andando, a mansidão do Espírito do Senhor, a gente consegue ter esses sentimentos, né? E a gente consegue lutar contra a nossa própria natureza. Às vezes a gente, talvez alguns de nós é um pouco sem paciência, né? Ou algum outro desafio pessoal que nós temos mesmo. Mas eu testifico que, por meio de Cristo, por meio do seu Evangelho, nossa natureza muda. Nós podemos ser novas criaturas em Cristo. Nós podemos ser novas pessoas, novos discípulos, mais fiéis e obedientes, comprometidos e convertidos. Obrigado por compartilhar, Juliane. Recentemente, o presidente Nelson, ele deu um discurso e ele citou essa escritura de Mateus, e ele também compartilhou algumas promessas que estão ligadas a encontrar descanso em Cristo. Eu queria relembrar essas promessas do presidente Nelson para nós aqui, tá bom? Lembrar o que Cristo pode fazer por nós. Deixa eu ver. Monique, poderia ler para nós, por favor?
Posso sim. Diz assim: a recompensa que recebemos ao guardarmos os convênios que fizemos com Deus é o poder celestial, um poder que nos fortalece para suportarmos melhor nossas provações, tentações e tristezas. Esse poder alivia nosso caminho. As pessoas que vivem as leis mais elevadas de Jesus Cristo têm acesso a seu poder mais elevado. Portanto, as pessoas que guardam convênios têm o direito de receber um tipo especial de descanso, alívio e paz, que é concedido a elas por intermédio de seu relacionamento com Deus por meio de convênios. E, Monique, obrigado. Olha só, de acordo com o que o presidente Nelson falou aí, o que significa receber descanso, alívio e a paz do Salvador? De acordo com o que ele ensinou aí. Ou como a gente pode ter acesso a esse descanso especial, né? Que ele ensinou aí. E o que você acha, Monique? Começa você aí que leu pra gente. Pode repetir a pergunta, por favor? O que significa receber esse descanso, alívio e paz que ele falou aí? Ou o que a gente precisa fazer para alcançar esse tipo de especial descanso, alívio e paz que ele prometeu? Uma das coisas que ele diz que nós precisamos fazer é guardar os convênios, né, para nós recebermos esse poder celestial, né, que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer. Ele diz que a gente tem que guardar os convênios que nós fizemos com Deus. Importantíssimo. Não conseguimos vir a Cristo sem guardar nossos convênios. Nós precisamos ser discípulos que fazem e guardam convênios. Tem muitos discípulos que fazem convênios, mas não guardam. Se a gente faz e não guarda, nós não desfrutamos de descanso, alívio e paz. Pelo contrário, a gente pode experimentar os sentimentos que são opostos a esses. Então, tão importante quanto fazer um convênio é guardar o convênio por toda a vida. Lívia, você ia comentar algo? Não sei se foi a Lívia que levantou a mão. Lívia, não escuta, câmbio? Alguém, não sei se foi a Lívia, alguém levantou a mão, queria compartilhar algo? Eu pensei em outras coisas também aqui. Ah, ele liga muito esses pensamentos e essas ações, né, com o fato de realmente guardar os convênios. Eu imagino que às vezes é atrelado pelo sentimento de estar fazendo o que é certo, de estar andando num caminho reto, né, sem muita curva, sem muito espaço para a gente ficar pensando em coisas que vão confundir nossa cabeça, né, que vão tirar nosso foco. Eu acho que quando a gente mantém na nossa mente as coisas que são mais importantes, que são realmente nossos convênios e nossa obediência, a fazer aquilo que é certo, né? Aquilo que foi ordenado, aquilo que a gente prometeu que iria fazer, isso guia a nossa vida para que a gente possa viver uma vida reta, né? Uma vida sem muita confusão, uma vida assim que apesar dos problemas, das dificuldades, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe as ações que a gente tem que tomar para resolver nossos problemas, a gente sabe quando que a gente tem que perdoar, quando que a gente tem que ser humilde. Essas coisas são reveladas à medida que a gente vai andando nesse caminho, né? Por isso que a gente vai recebendo essa paz, esse alívio das dificuldades e dos pesos que estão na nossa costa, né? Das responsabilidades da vida. Imagino que seja algo relacionado a isso, né? Quando a gente está no templo, pensa que todo mundo aqui deve receber muitos pensamentos, muitas ideias do que fazer, à medida que a gente vai obedecendo e vai fazendo o que é certo, o Senhor vai revelando um caminho que, obviamente, por a gente estar fazendo o que é certo e estar obedecendo, a gente vai recebendo a paz e a tranquilidade, né? Está recebendo essa ajuda. E é um caminho reto, né, Ian? Estreito e apertado, como ele ensinou, mas é um caminho reto
que leva à vida eterna, e são poucos que encontram, ou são Esse- poucos que às vezes permanecem, né, no caminho. Muitos começam o caminho, mas não permanecem nele. E aí não conseguimos ter essas promessas, né? Lívia? Obrigado, Ian. Muito bom. como dizem Alma, né? Aquele que endureceu o coração receberá a parte menor da palavra. E fica claro que os mistérios de Deus só podem ser revelados aos fiéis. E a gente, né? A gente sabe que o Pai Celestial não permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade de resistir. E isso dá muita esperança pra gente, nos dá força. Temos sido muito tentados, vivemos em dias trabalhosos, e a gente precisa desse poder mais elevado, esse tipo de descanso, alívio e paz especial. Nós temos sido muito tentados, e a gente precisa disso, temos necessidade disso, ou deveríamos ter. Agora, uma pergunta que eu queria compartilhar de novo aqui, eu queria que a gente ponderasse no seguinte: quando foi que você, como um membro da igreja, como um discípulo de Jesus Cristo, experimentou dessas bênçãos e promessas em sua vida por estar guardando seus convênios e por estar vivendo as leis mais elevadas de Jesus Cristo? Pensa um pouquinho sobre isso. Foi que você experimentou essas bênçãos na sua vida, você viu elas se cumprirem, todas essas que estão em negrito, grifadas. Quando foi que você experimentou essas bênçãos, essas promessas, por você estar guardando os seus convênios e estar buscando viver as leis mais elevadas? Posso, Oi? acho que alguém ia falar ou não, será? De cada vez, para não ter briga. Tá, eu vou compartilhar. Vai lá, Cris. Primeiro você, depois a Monique. Ah, bom. Então, acho que em relação a essas promessas ali que José Mineiro fala, meu presidente, sinceramente, eu acho que eu digo que na minha vida terrena, na minha jornada aqui, depois que eu conheci o Evangelho, eu acho que eu tenho vivido eu tenho presenciado essas promessas na minha vida, sabe? Pelo fato de a minha bênção patriarcal, vou compartilhar algo que ele fala especificamente na minha bênção patriarcal que eu vou ter muitas provações. Ele é muito específico quando ele fala muitas provações. E quando eu tirei a minha bênção patriarcal e eu ouvi, né, essa frase, eu fiquei com medo, sabe? Eu fiquei triste e sem saber o que eu vou passar, né? E nesse percurso da minha vida, ele realmente acontece, sabe, das minhas muitas provações. E eu vou dizer algo que eu não sou melhor que ninguém, sabe? Mas por meio minhas provações, eu tenho visto se cumprir muitas coisas como essas promessas, pelo fato de ser obediente ao Pai Celestial, né, aos convênios que Ele quer que sejamos, por ter fé, não desistir da minha fé, não desistir de mim e por confiar nele, sabe? Eu tenho eu tenho muito comigo as promessas das Santas Escrituras. E sempre que eu passo por alguma dificuldade ou alguma coisa, vem literalmente, imediatamente em minha mente uma promessa que me faz não desistir, principalmente não desistir de mim mesma, sabe? E
e ver se cumprir essas promessas quando a gente é obediente é algo magnífico, sabe? E eu vejo uma das promessas também se cumprindo da minha bênção patriarcal, que ele fala que estarei te acalentando, te carregando no meu colo, né? E pensa só, sério, eu quero deixar o meu testemunho com vocês que realmente o Senhor, ele sabe de tudo. Ele só quer que a gente chegue até ele, sejamos humildes, ponhamos tudo para fora, os sentimentos que a gente tem, mas ele quer nos ouvir, né? E eu sei que realmente ele vai estar ali, nos acalentando, nos fortalecendo, nos dando a força que nós precisamos. E eu tenho uma frase que diz que, acredito, da minha missão, que eu sempre tinha assim, pregado, que obediência, ela traz bênçãos, né? Mas a obediência com exatidão, ela traz milagres. E eu quero testificar que isso é fato, isso é real, isso acontece quando nós somos obedientes com exatidão. Podemos falhar, vamos, mas o Senhor, Ele conhece os desejos dos nossos corações e Ele quer que nós façamos o nosso melhor, né? E quando nós fazemos o nosso melhor, Ele abençoa, Ele nos conforta, né? E Ele ama o esforço, né? Então, eu sou muito grata por saber disso. E eu sei que realmente o Evangelho ele é perfeito, ele é a fonte para todas as coisas na nossa vida, né? E assim, o Salvador e Pai Celestial eles estão dispostos a nos ajudar e a receber essas bênçãos também. É nós que precisamos permitir receber, né? Querer receber elas, porque Ele está disposto a nos dar e a gente está disposto a receber, e para recebê-la precisamos nos sacrificar também, né? Precisamos nos esforçarmos, nos abster de algum vício, de alguma coisa, e realmente fazer a vontade dele. Então, sou muito grata por isso e por todas as bênçãos e as promessas que tenho vivido e vivenciado hoje, nesses dias, principalmente. Poxa, obrigado, Cris, por sua experiência barra testemunho, né? Obrigada. Coisa boa, obrigado, né? Eu posso juntar meu testemunho ao seu de que eu sei que nós não estamos isentos de provações, mas como o presidente Nelson falou, por meio do Salvador Jesus Cristo, por meus nossos convênios, nós podemos suportar melhor as provações. Suportar melhor, suportar bem, tem uma grande diferença. E eu sei que Cristo pode nos carregar no colo. Ele está conosco. Eu sei disso porque pelas coisas que eu li sobre ele e pelas experiências que eu tive com ele. Eu sei que isso é verdade. Exatamente com você, Cris. Obrigado. Obrigado por compartilhar isso conosco. Monique? Muito bom. Então, quando eu estava lendo a citação do presidente Nelson, eu vi a parte que aqueles que guardam os convênios, eles recebem força para suportar. Então, isso me lembrou muito quando eu voltei da missão, né? Quando a gente volta, a gente fica bem apagado, bem... Enfim, passa por muitas dificuldades. E eu tive muita dificuldade quando eu voltei. Mas eu me esforçava para guardar meus convênios, para ir ao instituto, por mais que eu não quisesse, enfim, fazendo tudo. E o Senhor, ele pôde me dar forças, né? Então, se hoje eu estou aqui, minha grande meta quando eu voltei da missão era não me afastar da igreja, né? Consegui até agora. Então, isso graças porque eu realmente me apeguei ao meu testemunho. Quando eu cheguei da missão, um pouquinho depois, eu fui chamada como oficiante do templo. E é muito complicado para mim, porque eu vou direto da faculdade pro templo. Então é corrido, eu só almoço, saio correndo, chego no templo ali na correria, sabe? Mas eu fico assim, não, mas eu tenho que fazer isso. É estressante, mas eu tenho que ir pra casa do Senhor servi-lo. Então, e também fui chamada como professora do seminário, enfim, gostei muitas coisas, mas eu falei, não, eu vou servir ao Senhor, colocar ele em primeiro lugar. Então, depois passou um tempo que participei de um processo que era muito importante para mim, né? E eu tinha passado e tinha tido um resultado muito bom, que fiquei chocada, né? Falei, nossa, mas eu nem consegui estudar tanto, como foi que eu consegui isso? E naquele momento o Espírito ele me disse que eu consegui aquilo porque eu estava guardando meus convênios.
Então, assim, foi muito claro. Eu acho que foi a primeira experiência que eu tive na minha vida de que realmente o Espírito me ensinou, olha, você só conseguiu isso porque você está se esforçando para guardar seus convênios. Então, eu sou uma prova viva disso, de que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele realmente vai nos magnificar, Ele vai magnificar nossos esforços, né? E Ele vai nos ajudar em tudo que nós precisamos. Às vezes pode ser difícil, né, em meio a tantas coisas, né, Monique? E permanecer no caminho do convênio, que é algo que o presidente Nelson tem ensinado muito, é algo que nos ajuda a aprender com Cristo, né? Na verdade, quando aprendemos com Ele, isso nos ajuda a permanecer no caminho do convênio. E só com nossas forças nós não vamos conseguir. A gente precisa ter acesso a esse poder mais elevado, a esse poder de Deus na nossa vida, poder dos nossos convênios. E esse tipo de poder vai nos impulsionar a fazer o que temos que fazer. É uma força de Deus que vem para nos ajudar. É um poder celestial, como o presidente Nelson falou. Meus amigos, obrigado pela experiência de vocês. Obrigado pela sua participação. Meu convite hoje é que nós possamos ponderar ao longo desse curso e como podemos melhor vir a Cristo, aprender com Ele. Eu sei que a gente tem buscado se esforçar, mas o que a gente pode fazer para aprender melhor com Cristo? Ter esse descanso, alívio e paz que Ele prometeu para nós. Eu sei que Ele está disposto a nos dar. Basta a gente receber isso, querer receber de todo o coração. Esse curso tem o nome de Jesus Cristo, o Evangelho Eterno. E a palavra evangelho, ela vem do grego eugelion, que significa bom mensageiro, ou o que traz uma boa nova. E ao longo desse curso, a gente vai ver várias boas novas de grande alegria que Jesus Cristo traz para nós. Que a gente possa pensar se o Evangelho ainda é uma boa nova de grande alegria em nossa vida. Cada dia, o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser uma boa nova de grande alegria. Porque graças a Ele, podemos um dia voltar à presença de Deus, vencer nossos desafios, encontrarmos alegria e paz e descanso. Graças a Ele. E isso é uma boa nova de grande alegria. Eu sei que isso é verdade, testifico disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação e presença de vocês. Na próxima semana, a designação será as lições 2 e 3, fortalecer nosso testemunho do Cristo vivo e confiar em Jesus Cristo, nosso Salvador e líder pré-mortal. Então, não esqueçam de estudar as lições 2 e 3, ponderar nas perguntas que serão debatidas lá. Tem uma coisa aqui no chat e eu que agradeço a participação de vocês. Para encerrar, Emily, poderia fazer a oração de encerramento para a gente? Por favor. Faço sim. Licença. Obrigado, Emily. Obrigado a participação de vocês, todos. Até semana que vem. Até, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.